tudo aquilo que Ele ainda fará, por tudo aquilo que Ele é. E não existe nada melhor do que a presença do Senhor. Você é privilegiado de estar aqui nessa noite, na casa do Senhor, junto com seus irmãos. Libere a melhor adoração nessa noite. Eu sei que você pode estar cansado dos seus afazeres, do seu dia a dia, do seu trabalho, mas o Senhor merece o nosso melhor. Ainda que você esteja fraco, desanimado, como eu falei aqui com o Ministério de Louvor antes de começar o culto, não importa. O Senhor pode te renovar nessa noite. Enquanto você louva, enquanto você adora Ele, enquanto você entrega o seu melhor, tudo aquilo que você tiver nessa noite, entregue a Ele sem reservas. Comece a adorar ao Senhor antes mesmo de começar este louvor. Comece a declarar palavras de amor e dizer para Ele: Senhor, não existe nada melhor do que a Tua presença, Senhor. Não existe nada melhor, Senhor, do que o mover do Teu Espírito Santo. Não existe nada melhor do que o Teu abraço, Jesus. Nada se compara a Ti, Jesus. Nada nem ninguém se compara a Ti, Senhor. Canções novas
verdadeiro encontro com o Senhor, nós até temos para onde ir, para uma vida de perdição. Mas quando nós nos encontramos com o Senhor e o conhecemos de verdade, não existe outro lugar mais para ir, porque somente Ele supre todas as nossas necessidades, somente Ele preenche o vazio dos nossos corações. Não existe outro lugar. Quando se experimenta de Jesus, não existe outro lugar. Ele é o único, porque nós o conhecemos. Ele é o único, porque nós provamos e vemos da sua grandeza e da sua glória. Oh, Senhor, incomparável é te servir, incomparável é te servir. Aleluia, graça e paz, amém? Amém. Ele é o único, incomparável. Esse é o Deus que nós servimos. Obrigado. Glória a Deus, como é bom estarmos juntos, celebrando o início de setembro, o primeiro culto de setembro. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 34. Nós vamos ministrar a palavra de Deus num salmo escrito por Davi. Muito obrigado. Esse salmo ele é muito especial. E hoje você vai aprender um pouco mais a respeito do nosso Deus e da forma como Deus cuida de nós. Meu Deus, meu Deus. Salmo 34, a partir do primeiro verso, nós vamos ler até o último verso, de número 22. Diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Deixa aí, por favor, o verso 1. Davi ele já começa não falando a respeito dos problemas, das circunstâncias, da dificuldade, e depois você vai entender um pouco mais do quão difícil era a situação que ele estava vivendo. Mas ele começa dizendo daquilo que saía da sua boca. E a primeira pergunta que eu me faço quando eu estudo esse salmo é: o que eu falo? O que sai da minha boca quando as coisas estão tempestuosas? Quando estamos no sufoco, no desespero. E quando eu olho Davi, diante da circunstância que ele estava, começando o salmo dizendo: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Eu entendo que ele está dizendo o seguinte: eu bendigo ao Senhor, independente se eu estou no palácio ou se eu estou em meio a situações difíceis. Davi ele já era rei, ele já tinha se acostumado com os benefícios reais, com o conforto real, com o poder. Porém, nesse momento ele estava à beira da morte, em desespero. E ele diz: eu não vou bendizer ao Senhor apenas quando eu estou lá no palácio, mas eu vou bendizer ao Senhor
todo o momento. Glória a Deus. O louvor, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Louvor fala de exaltação ao nosso Deus. Dos nossos lábios precisam sair palavras que exaltam o nosso Deus. Daria para ministrarmos apenas no primeiro verso do número 34, no Salmo 34. Mas nós vamos avançar porque Deus tem mais a falar. A minha alma se gloriará nas riquezas do palácio real. É assim? No Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Para aí, por favor. Misericórdia. Não sei nem se eu vou terminar de pregar hoje. É interessante que Davi dá uma pausa aqui. Ele está relatando algo que estava acontecendo com ele. Ele estava dizendo daquilo que saía dos seus lábios. E ele estava falando de louvor, de adoração a Deus em todo o tempo, seja no tempo do favor ou seja no tempo da aprovação. Davi fala que ele se gloreia não por aquilo que ele possui ou por aquilo que ele tem, ou pelo conforto que ele está desfrutando naquele momento, mas ele se gloria porque ele conhece o Senhor. E aí ele para e diz o seguinte: ouçam humildes. Olha só que interessante. Ele para a sua adoração a Deus para dar um recado para nós. Sabe qual é o recado que ele dá? Os humildes, ouçam os humildes e se alegrem. Ouçam o quê? Para se alegrar. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Entenda, nada, nenhuma circunstância pode roubar isso de nós. Pode roubar isso daqueles que são humildes. O que é ser humilde? É temer ao Senhor. É reconhecer que sem o Senhor não dá. Não damos conta. Não temos condições. Isso é ser humilde. Esse recado é para mim, esse recado é para você. Se alegre, porque a nossa glória está em conhecer o Senhor. Você conhece o Senhor? Glória a Deus. Amém. Estamos prosseguindo. Sabe qual a palavra de Davi para mim e para você? Alegre-se. Mas pastor, a situação está difícil. Você conhece o Senhor? Alegre-se. Aleluia. Porque quantos não têm essa oportunidade? Vivem uma vida miserável, em trevas, distantes do Senhor, e às vezes mesmo possuindo muitas coisas, que a traça e a ferrugem corroem. Mas nós, pela misericórdia de Deus, alcançamos o conhecimento daquele que nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a sua luz. Por isso, alegre-se. Glória a Deus. Verso 3. Se eu continuar assim, amanhã a gente termina. Engrandeçam ao Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Aí agora Davi faz uma convocação. Eu não quero adorar ao Senhor sozinho. Eu não quero louvar ao Senhor sozinho. Eu não quero bendizer ao Senhor sozinho. Humildes, alegrem-se, porque vocês conhecem ao Senhor. Vem comigo. Tu sabe por quê? Porque não dá
para agradar ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, sozinhos. Precisa ser em comunidade. Precisa ser ovelha com ovelha. E de um pastor de ovelha falando. E ele convoca esse culto para engrandecer o Senhor. Pastor, então para que eu vou no culto? Talvez você possa se perguntar isso. Porque às vezes voltamos para as nossas casas frustrados, porque o culto não foi como eu imaginei. Para que nós vamos ao culto? Para que nós congregamos? O convite de Davi para congregar é para quê? Para engrandecer o Senhor. Precisamos alinhar a nossa expectativa à vontade de Deus quando nos reunimos. Porque quando nós nos reunimos, nós temos a oportunidade de fazer o que Davi fez. Ei, alegre-se no Senhor. Vamos juntos engrandecer a Ele. Isso agrada o coração de Deus. Isso engrandece o Senhor. Porque antes era só eu adorando e bendizendo o nome do Senhor. Agora sou eu e meu irmão. E isso alegra o Senhor. Verso 4. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Ah, isso é muito lindo. De que você tem medo? O que tem roubado a tua paz? O que tem tirado o teu sono? Alegre-se no Senhor, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Porque para mim, para você, pode ser impossível, pode não ter saída, mas o Senhor pode todas as coisas. Por isso, compreenda, eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. E mais que isso, Ele me livrou de todos os meus medos. Por isso, não temas, porque se conhecemos o Senhor, precisamos permitir que Ele leve os nossos medos. Não temas. Creia que o Senhor é bom e poderoso. E Ele está conosco. Que verso lindo. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Quem aqui gostaria de expressar isso? Diante daquilo que te preocupa. Eu busquei ao Senhor, Henrique, e Deus me respondeu. Engrandeçamos ao Senhor. Agora, olha para trás. Para de olhar para aquilo que nos deixa temerosos e olha para trás. Até hoje Deus tem te dado escape. Deus tem te sustentado. Tem te dado vitória. Por que Ele não continuaria sendo fiel? Se a palavra dEle nos garante que Ele é fiel para conosco. Por que nos preocupamos? Estamos distraídos e não estamos mais reconhecendo quem é o Senhor. Livrou-me de todos os meus temores. Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo da economia, da política. Não tenha medo das enfermidades. Não tenha medo ao sair da sua casa pela manhã. Tenha confiança que aquele Deus que te guardou até aqui,
Ele continuará guardando. Verso 5. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Deus quer ministrar alegria no nosso coração nessa noite. Deus, Ele quer transformar o nosso estado emocional num estado de desfrute, num estado de descanso, num estado de alegria. Por isso, os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Eu queria te fazer um convite nessa noite. Pare. Pare de olhar para o lado. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para o seu irmão. Pare de olhar para a tempestade. Pare de olhar para aquilo que você não tem. Pare de olhar para aquilo que você precisa. Porque se você ficar com seus olhos fitos naquilo que te falta, você vai ter medo. Você vai ter ansiedade. Você vai sentir um peso. Você vai pensar em desistir. Mas se os teus olhos estiverem fitos nele, Deus derramará alegria no teu coração. Tu sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pare de olhar para o lado, olhe para Ele. Ele quer derramar alegria no nosso coração. O rosto deles jamais mostrará decepção. É interessante que essa semana eu estava compartilhando algo que aconteceu e nos surpreendeu negativamente. E compartilhando isso, a pessoa virou para mim: nossa, mas que triste. Eu não. Glória a Deus. Mas por que glória a Deus? Porque Deus revelou. Às vezes Deus nos mostra coisas que não estão funcionando, mas não é para a gente reclamar, é para a gente agradecer e corrigir a rota. Imagine se Deus não nos mostrasse onde nós estamos errando e iríamos continuar errando. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade. Parecia que Paulo leu o Salmo 34. Em todo o tempo, nos meus lábios, bendirei o teu nome. Quando vem a decepção, eu olho para Ele. Quando vem a vitória, eu olho para Ele. E no meu coração tem o quê? Alegria. Na certeza de que Ele está comigo. Verso 6. E aí eu vou adiantar um pouquinho, senão eu não vou conseguir pregar direito. Este pobre homem clamou. Davi está falando de si. Este pobre homem clamou. E o Senhor o ouviu, e Ele o libertou de todas as suas tribulações. Aleluia. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Você precisa de um escape da parte de Deus? Davi se humilhou, clamou, o Senhor ouviu, e não somente ouviu, o libertou de todas as... Por que temer?
Porque o desespero, Deus ele quer transformar isso em alegria nessa noite. Verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. É muita promessa de Deus num salmo só. Você está entendendo como que Deus nos ama? Ele coloca anjos ao nosso redor. Esses anjos acampam, ele nos visita. Ele acampa. Ele está aí de prontidão. E ele só está te fazendo companhia? Não. Deus, ele também, junto com os anjos, ele traz livramento. Verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Prove e veja. Provem e vejam. Esse verbo provar é interessante nesse salmo, né? Alguém já te chamou para provar algo? Às vezes, nós vamos em algumas lojas e nessas lojas, as mulheres vão saber isso aí, melhor do que nós. Tem um lugar, Luísa, que chama, como é que é o nome? Provador. Para que é aquele local? Para eu ir lá, experimentar, para saber se é bom, se deu certo, não é isso? Se supriu as expectativas. E se suprir as expectativas, o que eu faço? Eu levo para casa, não é assim? Não é muito diferente do que o Davi ele estava falando. É óbvio que Davi não estava falando para se comprar nada, apesar de que tem um preço que precisa ser pago. Foi pago. E nós continuamos através da santificação. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente nesse mesmo salmo. O preço foi pago por Cristo. E nós temos junto com isso uma responsabilidade. Mas o que Davi ele está falando como provar e ver? Eu vou contar uma ilustraçãozinha para te ajudar a entender isso daqui. Imagine que você está com muita sede. Quem aqui já ficou com muita sede? A nossa boca começa a espumar. Não é isso? Você já ficou com muita sede? Imagine você num sol, naquelas dunas, e tu olha para um lado só tem areia, olha para o outro só tem areia, e você com muita sede. Aí chega alguém e vira para você e fala assim: rapaz, para que a gente está nesse mundaréu de areia? Se a gente tivesse ido para uma cachoeira, daquelas fontes cristalinas, aquela água fresquinha, certamente essa água iria saciar a nossa sede, iria trazer satisfação, não iria? Sim ou não? Isso não é uma verdade? Mas isso mata a sede de quem está com muita sede, lá nas areias escaldantes, debaixo de um sol quente. Saber que a água da cachoeira é tão gostosa e fresquinha e mata a sede, saber disso resolve o problema? O que é preciso para resolver essa questão? Provar. Não basta saber. Tem que experimentar. Tem que desfrutar. Tem que participar. Davi ele vem falando sobre conceitos a respeito de Deus.
posicionamentos a respeito dele, e ele convida os outros para fazerem igual. Deus é bom, Deus cuida, Deus manda os seus anjos, Deus nos livra, Deus está conosco, Deus leva embora o nosso medo, Deus nos protege. Mas provai e vede que o Senhor é bom. Experimentar o Deus que cura só é possível quando estamos na enfermidade. Esperar o Deus do impossível, provar quem é o Deus do sobrenatural, é só quando não há mais possibilidades humanas para resolver. Só se conhece o Deus que acalma tempestades quando estamos num barco em alto mar, sendo levados pelo vento e arrastados pelas ondas. Mas a palavra de Deus é: provai e vede que o Senhor é. Existem vários personagens bíblicos que nos mostram do que é provar e ver que o Senhor é bom. Porque Deus podia livrar Daniel, não da fornalha de fogo ardente, mas da cova dos leões. Deus podia impedir que ele fosse lançado lá, não foi? Mas ele conheceu um Deus que fecha a boca do leão, porque ele estava lá na cova. Da mesma forma, os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, conheceram um Deus que faz as chamas perderem o poder. E aí ele passeou com o próprio Deus no meio daquele fogo, e nem cheiro de fumaça ficou. Oh, glória! Quer experimentar um Deus? Quer provar um Deus que faz coisas sobrenaturais? Se prepare para chegar num momento em que você não enxerga mais saída, mas mesmo assim Deus continua sendo poderoso. Aleluia! Deus continua governando todas as coisas, e se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Essa foi a oração daqueles jovens diante da fornalha. Provai e vede que o Senhor é, por isso podemos nos alegrar, porque o Senhor é bom. Prove, desfrute do Senhor. Bem-aventurado o homem que se refugia nele, que nele se refugia. O que é bem-aventurado, gente? Feliz, realizado. Só há algo que pode preencher o vazio dentro do nosso peito. É o Senhor Jesus, é a presença do nosso Senhor. Verso 7. Verso 9, né? Tenham o Senhor, temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temer ao Senhor é ser dependente do Senhor, é não fazer nada sem a direção de Deus, é renunciar ao seu querer, o seu intelecto, as suas vontades, e se render à direção de Deus. Isso é temer ao Senhor, e quem o teme não tem falta de nada. Verso 10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Aleluia! Leões aqui, ele entra naquela figura de um ser poderoso, um ser forte. Davi está falando, não adianta confiar na sua própria força. O que vai te fazer desfrutar do sobrenatural que traz a ausência de falta é buscar ao Senhor. E não o quanto você é forte, ou o quanto você é talentoso, ou o quanto você é capaz. É o quanto você busca o Senhor. Verso 11. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei
o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Verso 13. Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. É interessante esse ponto do Salmo. Porque, Marcinha, Davi começa falando do conteúdo que estava na sua boca, nos seus lábios. Mas aqui ele faz uma pausa e diz assim: quem quer ser feliz aí? Ah, você quer ser feliz? Então segura aí. Guarde a tua língua do mal e da falsidade. Ele começa falando o que a nossa língua deve conter. E depois ele fala o seguinte: o que não pode ter nos nossos lábios. Eu acho isso fantástico. Ele é muito didático, Davi. E é muito profundo isso. Porque muitas vezes nós olhamos o que está dando errado. Nós olhamos aquilo que não está funcionando. As nossas expectativas não correspondidas. E palavras são lançadas. Palavras que Davi coloca como língua do mal, que em vez de engrandecer e bendizer ao Senhor, em vez de ser um louvor e uma adoração ao Senhor, são palavras que matam. E em vez de alegria, trazem morte, trazem dor e trazem sofrimento. Mas não só palavras. Davi também fala de atitudes. No verso 14: afasta-se do mal e faça o bem. Afasta-se do mal. Não são só palavras, são palavras e atitudes. Não são só atitudes, são atitudes e palavras. Não são só palavras que engrandecem e bendizem ao Senhor, são palavras e atitudes. Não dá para separar aquilo que eu faço daquilo que eu falo. Eu preciso ser coerente. Eu preciso ser coerente. E Davi traz isso. Precisamos ser coerentes. Verso 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Agora, Davi dá uma ênfase muito especial. E ele diz quem é socorrido pelo Senhor. E aquele que os olhos do Senhor acompanham. Deixa eu te falar uma coisa. Por muito tempo, eu fui ensinado de uma forma diferente daquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos revela sobre Deus. Foi ensinado que os olhos do Senhor estavam sobre nós. E assim que eu fizesse algo errado, chicote ia cantar. Mas Davi, ele apresenta um Deus que está assim, com os seus olhos verso 15. Voltam-se para os justos. Os olhos do Senhor estão voltados. Davi fala sobre isso. Mas para quê? Qual é o propósito? Para ouvir e socorrer. Deus, ele nos ama. Deus é um Deus que quer nos estender a mão. Ele só está esperando um grito de socorro. Muitas vezes nós olhamos para o lado. Ei, deixa Deus ministrar o teu coração. Muitas vezes nós olhamos a tempestade, nós ficamos com medo. Incertezas
nos rodeiam. Às vezes falamos coisas que não deveríamos falar. Em vez de bendizermos ao Senhor, a nossa língua é emprestada para o mal. Pedro, ao caminhar sobre as águas, ele começou a olhar as circunstâncias. Ele começou a ser assolado pelo medo. Ele começou a sucumbir. Ele começou a afundar. Mas os olhos de Cristo estavam sobre ele. E quando ele clama por socorro, o que Jesus faz? Estende a mão. Deixa eu te falar uma coisa. Davi estava falando aqui que os olhos do Senhor estão sobre você. E quando você estiver em apuros, clame, porque Ele está pronto para te estender a mão e socorrer. Esse é o Deus que nós servimos. Verso 16: o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. O mesmo Deus que é um Deus de amor, o mesmo Deus que é um Deus misericordioso e bondoso, Ele também é um Deus justo. Porque aquele que pratica o bem e ama ao Senhor tem a garantia do socorro, porque Ele está com seus olhos atentos. Mas aquele que vive na prática do mal, tem uma palavra dura no verso 16. O próprio Deus se volta contra eles. Com qual propósito? Para apagar da terra a memória deles. Meu Deus, pastor, se tu pregar isso, as pessoas vão se assustar. Não sou eu que estou pregando isso. Era Davi. E a palavra que Deus deixou para mim e para você. Precisamos estar atentos com as nossas palavras e com as nossas atitudes, para nos enquadrarmos naquele que recebe o socorro e não a justiça de Deus. Oh, aleluia! Verso 17: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Espera aí, Davi repete isso? Ele não já tinha falado isso antes? É só para a gente não esquecer. Não esqueça. Porque às vezes a gente se distrai, olha as circunstâncias, olha a conta bancária, olha o diagnóstico médico e a gente fica apavorado. Ei, o Senhor ouve e livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, porque a seu tempo tem uma exaltação que não vem dos homens, vem daquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Porque depois da tempestade vem a bonança, depois da guerra vem a vitória, porque aquele que nos chamou é fiel, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus justo, amoroso e que tem prazer em transformar a tristeza em alegria. Verso 18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Esse verso 20 é interessante, né? Para quem que Davi está apontando aqui? Quem é aquele humilde, temente ao Senhor, que da sua boca só saía palavras de exaltação, que se desviava do mal, e que mesmo em sofrimento, nenhum de seus ossos foi quebrado? Jesus.
Davi aponta para Jesus que ainda viria. Nós precisamos entender que Cristo é o centro. Obrigado, meu rei. Cristo teve vitória em tudo o que ele fez, sim ou não? Amém. Passou por provações, passou por humilhações, passou por traição. Seus amigos tentaram convencê-lo de não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Os religiosos não o condenaram. Mas em todo o tempo, ele estava alegre, porque ele conhecia o Senhor. Eu e o Pai somos um. E sabe que ele orou para que nós possamos ser um com ele? Não deixe as circunstâncias paralisarem a alegria que o Espírito Santo derrama nos nossos corações, pelo fato de o conhecermos, de termos acesso, de termos o preço pago, o resgate por nós. Ele nos ama, ele nos salva. E desde lá de trás ele já era prometido para que eu e você pudéssemos ter acesso a essa revelação que até então era oculta, não era clara e evidente como nós temos hoje, de quem é Jesus e o que ele fez por nós. Era apenas uma sombra daquilo que viria, e eles já criam. Só na sombra da promessa, Gênesis 3,15, aquele que viria e pisaria na cabeça da serpente. Mas quem é esse? Eles não sabiam. Mas Jesus veio e venceu a morte. Por mim e por você, agora está claro o que Jesus veio fazer, o plano de salvação para Cristo. Mas eles criam e eram fiéis ao Senhor, conhecendo apenas uma sombra. Quanto mais nós precisamos desfrutar da alegria que vem dos céus e não das circunstâncias que estão ao nosso redor. Desfrute de quem Deus é e aquilo que Ele faz em nós. A desgraça matará os inimigos. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Você sabe que servo aqui era escravidão, né? Servo era aquele que tinha um dono. Sabe disso? Você tem um dono, sabia? E um dono que te trata como filho amado. É a diferença do Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele te comprou com sangue precioso. E a palavra dele, ele redime. Ninguém que nele se refugia será condenado. O Salmo termina com uma garantia de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Com certeza, o apóstolo Paulo lia os Salmos de Davi. É interessante que Davi, quando ele escreve esse salmo de garantia de alegria em meio às provações e dificuldades, garantia de refúgio em meio às lutas, garantia de vitória em meio às tribulações, ele estava se fingindo de louco. Lá em 1 Samuel, capítulo 21, verso 10 até o versículo 15, ele vai falando ali que Davi estava sendo perseguido e ele foge desesperado e ele vai para uma cidade chamada Gaza. Quem sabe que cidade era essa? Era a capital dos filisteus. A capital dos filisteus. Filisteus era aquele povo que estava indo guerrear contra Israel. E Davi foi lá e
venceu o gigante e botou o exército dos filisteus para correr. E a palavra de Deus em Samuel mesmo registra muitas batalhas em que Davi vence o exército filisteu. Agora você imagina o desespero de um homem. Se você nessa época fosse fugir, você ia fugir para a capital da cidade que você destruiu os exércitos dele. Você ia fugir para qualquer lugar, menos lá. Para onde que Davi foi? Para Gaza. Você imagina o desespero para alguém ir para Gaza, depois de tudo que ele fez. E aí na mente de Davi, creio eu, que ele falou assim: eu vou chegar lá, ninguém vai me conhecer. Mas chegaram lá, eles conheceram Davi. E a Bíblia fala que Davi teve medo. Depois você leia. Davi teve medo. Porque Davi sabia o que ele tinha feito com aquele exército filisteu. E o diagnóstico natural dessa circunstância era a morte. Era a humilhação. Mas Davi não morreu ali. Mas como que ele teve o livramento? Ele começou a babar e se fingir de louco. Barbudo. E começou a Bíblia conta isso. E aí sabe o que o rei falou? Manda ele embora. Eu já tenho tantos loucos aqui. Por que vocês me trouxeram mais um? Pode mandar embora. Deixa eu te falar. Se fosse eu que estivesse escrevendo a história, talvez eu ia falar que Davi se levantou como Sansão, né? Arranca lá os portões e... Nós não determinamos como Deus nos dará o escape. Nós apenas confiamos, nos alegramos, porque Ele é fiel e os seus anjos estão acampados ao nosso redor e Ele nos livra de todas as tribulações. Numa visão natural humana não tinha saída, mas quando não tem saída, Deus abre o mar. Se o mar não abrir, nós andamos sobre as águas, não tem problema. E se nós não andarmos sobre as águas, Deus vai nos fazer, as pessoas nos enxergar como maluco, para nos livrar, como doidos. E eu acho que Paulo lia as histórias de Davi, porque ele fala que para o mundo o evangelho é loucura, mas para nós aquela loucura de Davi era o poder de Deus. O poder de Deus pode fazer as chamas perder a sua eficácia para nos queimar. O poder de Deus pode fechar a boca dos leões para nós não sermos devorados. E o poder de Deus pode confundir a mente do inimigo para nos dar o escape. Eu estou te dizendo que não sei como Deus vai agir em nosso meio. O que eu estou te dizendo é que se nós formos tementes ao Senhor, nos humilharmos e nos quebrantarmos diante do Senhor e nos refugiarmos nele, o teu coração será cheio de alegria, porque nós viveremos de vitória em vitória, mesmo que para de vitória em vitória tenha que ter luta e luta, será de vitória em vitória, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Fique em pé. Eu quero orar junto com você. E eu já quero orar por vitória, por milagres. Como nós fazemos de costume, eu quero te convidar, você que precisa de um milagre do Senhor, de uma resposta do Senhor, vem aqui à frente. Nós nesse momento estaremos orando, impondo as mãos e declarando que o Deus que deu o escape para Davi, Ele nos dará o escape. Aquele que transformou luta em vitória, Ele está nesse lugar. E Ele pode transformar a nossa realidade. Venha com fé. Não me deixe orando sozinho. Porque o texto nos ensina a clamar ao Senhor. E Ele nos socorrerá.
nós vamos fazer isso junto. Da mesma forma que Davi convida, venham todos, vamos juntos clamar ao Senhor, invocar ao Senhor. Vamos fazer isso nesse momento, porque o Deus que fazia milagres no passado continua fazendo milagres no presente. Jesus está nesse lugar e os olhos dele estão atentos para aquele que clama por socorro receber socorro. As mãos do Senhor não estão encolhidas, mas estão estendidas. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te clamar nessa noite, assim como a tua palavra nos ensina, Senhor. Venha ao nosso encontro, Jesus, e traz sobre nós refrigério. Senhor, tu conheces o nosso coração, tu conheces as nossas aflições. Quantas vezes estamos desesperados, quantas vezes não temos forças nem para orar, não sabemos se vamos para a direita ou para a esquerda, precisamos de uma direção. Pai, em nome de Jesus, venha ao nosso encontro nessa noite. Senhor, nós te pedimos, Pai, traz uma unção de alegria nesse lugar, nessa noite. Senhor, traz uma unção de alegria e um Deus que nos garante a vitória, e um Deus que garante que nós não estamos sozinhos, mas que os seus anjos estão conosco e que a tua presença habita em nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, derrama alegria sobre os nossos corações, por uma vitória que virá, por uma cura que será alcançada, por uma conquista que será realizada. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço pelas famílias, traz um milagre sobre as casas, em nome de Jesus, que todo levante do inimigo para causar destruição nas casas caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço nesse momento por cura, em nome de Jesus, que toda doença, que todo tumor, que todo câncer, em nome de Jesus, que toda dor de cabeça, em nome de Jesus, caia por terra toda inflamação, toda dor, em nome de Jesus, derrama cura sobre nós nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que os teus milagres sejam realidade em nosso meio. Traz, Senhor, cura emocional, em nome de Jesus.
nosso Deus. Nesse momento nós vamos recolher as nossas ofertas. Eu gostaria de ler com você o texto que está em Deuteronômio, capítulo 28. Esse capítulo ele fala sobre a bênção de Deus sobre o seu povo. Eu queria que você acompanhasse comigo, Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Se você trouxe a sua oferta, separe a sua oferta aí nesse momento. E diz assim a palavra de Deus: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E que bênçãos são essas? Vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta, a sua maçadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Aleluia! O Senhor enviará bênção aos teus celeiros e a tudo que as tuas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dará a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andar nos seus caminhos. Aqui nós vemos a bênção que o Senhor tem reservada para cada um de nós, para aqueles que são chamados povo de Deus. Você é povo de Deus? Então essas bênçãos são para você, são para mim. Mas essa bênção é uma bênção condicional. O Senhor dá uma condição. Ele diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos. E a oferta, ela é um ato de obediência. A oferta, ela é um ato de fé. Então quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos ao Senhor, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Alcançam a nossa casa, alcançam a nossa família, alcançam os nossos filhos, os nossos celeiros. E a Bíblia diz que tudo que a nossa mão fizer será abençoado. Olha para a tua mão aí. Tudo que o Senhor fizer através das tuas mãos será abençoado. Amém? Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra nessa noite? Então eu convido você a ficar de pé e nós vamos orar. Eu quero declarar que essas bênçãos alcance a tua casa agora. Alcance os teus celeiros em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade de ofertar a tua casa, de obedecermos a tua palavra que nos ensina, ó Deus, a ofertar, a entregar, reconhecendo que tudo que temos vem do Senhor. A nossa vida é tua, a nossa casa é tua, ó Deus, o nosso dinheiro é teu, os nossos dons, os talentos, na verdade, são teus, tudo é teu. E eu quero consagrar a Ti, Pai, cada oferta, cada dízimo que será entregue nessa noite. E eu declaro, Pai, que as Tuas bênçãos que foram prometidas, ó Pai, na Tua palavra, alcance o lar de cada um dos Teus filhos. Alcance a saúde, alcance o casamento, alcance os filhos, alcance a empresa. E que por onde eles forem, onde as mãos dos Teus filhos tocarem, a Tua bênção venha repousar. Eu declaro, Pai, que eles serão prósperos em todas as áreas e todos dirão: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Aleluia! Por isso nós oramos e agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém. Traga a sua oferta. Aleluia! Deus te dá esta vida mesmo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá
orar encerrando este culto nessa noite. Lembrando que domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos aprendendo sobre o tabernáculo. Tem sido um tempo de grande edificação sobre a nossa vida. Então não perca. Venha aprender mais do Senhor. E domingo à noite, nosso culto de Santa Ceia. Nós vamos estar aqui relembrando o que Cristo fez por nós. Então venha, traga a sua família. Se você puder, traga 1 quilo de alimento não perecível para nós estarmos ajudando as famílias que precisam. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por este culto. E nós vamos orar também pela vida do Juarez, pai da Lívia, que continua internado. Mas nós cremos num Deus que faz milagres, amém? E nós vamos orar também pela Gabi, que amanhã, se Deus quiser, Heloísa está chegando. A glória do Senhor, mais uma ovelhinha nessa casa. Vamos estar orando também. Falei com ela hoje que a gente já está orando, colocando tudo. Deus já está no controle, amém? E que tudo ocorrerá bem, que o nome do Senhor será glorificado. Você pode levantar as suas mãos? Pai, muito obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Nós podemos sentir a Tua graça, o Teu mover sobre nós. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada pela Tua palavra que nos edifica, que acrescenta a nossa fé. Ó Deus, que nos faz, ó Deus, sairmos daqui fortalecidos, alimentados. Ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Muito obrigada. Senhor, eu quero colocar a vida dos Teus filhos diante de Ti, cada família, cada lar aqui representado, que a Tua mão de poder esteja sustentando o Teu povo. Livra os Teus filhos de toda peste, de todo mal, de toda enfermidade. Vá à frente, Senhor, guardando, direcionando, ungindo, capacitando o Teu povo para alcançar a vitória que o Senhor tem reservado para cada um deles. Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida do Juarez, que se encontra internado. Pai, vá de encontro àquela UTI agora. Tu és o Deus de poder. Eu declaro agora, Pai, que taxas do sangue agora sejam normalizadas pelo poder que há no nome de Jesus. E que o poder do Jeová Rafá, ó Deus, se manifeste naquela casa, naquela vida, naquela família. Vá de encontro, Deus, a Tua serva agora. Sustenta a Tua filha naquele hospital. Fortalece as mãos dela agora. Que eles sintam a Tua presença. Que a Tua presença invada aquela UTI agora. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, nós colocamos a Gabi diante de Ti. Toma as mãos daquele médico amanhã, de toda a equipe médica. Pelo poder do Teu nome, que o Senhor esteja sendo aquele centro cirúrgico. Que a Heloísa venha, ó Deus, repleta de alegria, de paz, de saúde. E que a Tua glória, que a Tua presença se manifeste através da vida deles. Sustenta a Tua filha, Pai, e que seja um momento de muita alegria. Pelo poder do nome de Jesus, nós oramos a Ti, confiados que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estenda as suas mãos. Que grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo que você fizer, desde agora e para sempre. Se você crê, diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.